Essa próxima mesa tem como tema o crítico como espectador e como artista. E aí a gente tem os integrantes da Documenta Cena, que já se apresentaram, e a gente tem o Jorge Lourasso, né, que é crítico, professor, dramaturgo, que tem um trânsito grande com Recife, com o Brasil. Ei, Tato Grite, Tato Fábio. com o Brasil. E a gente vai começar com o Patrick Pessoa. Bom, boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, a organização desse encontro, porque muitas vezes são os acasos que fazem a gente chegar nos lugares, né? E tem um livrinho do Alain Badiou que foi mencionado aqui hoje, né? Mencionaram um elogio ao teatro, mas tem um livrinho dele que chama Elogio ao Amor, em que ele diz que amar é transformar o acaso em necessidade. E eu acho que se eu estou aqui hoje foi porque 2 acasos a cada dia eu tento transformar numa necessidade existencial. O primeiro foi ter encontrado o Aderbal Freire Filho em 2011, quando eu traduzi um Brecht para ele, e ele me colocou em cena como um narrador que só falava alemão, numa peça chamada Na Selva das Cidades, e eu não tinha nenhuma formação como ator. E o segundo encontro, eu acho decisivo, também casual, foi que em 2013 a Dani deu uma oficina de crítica no Sesc de Copacabana, lá no Rio, e foi então que eu, de fato, comecei a escrever críticas de teatro, né? De modo que, se não fosse esse encontro com a Aderbal primeiro lá, depois o encontro que eu tive com a Dani, e depois o encontro que eu tive com Renan e Mariana, parceiros de questão de crítica, depois com Soraya, Lu, Toledo, depois com Poliana e Ivana. Esses depois estão errados, né? Tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Se não fossem todos esses encontros, eu não estaria aqui hoje. Então, eu acho assim, que a coisa mais importante que está acontecendo de fato é que esse Idiomas está propiciando que novos encontros aconteçam, e a gente não sabe exatamente para onde é que esses novos encontros podem nos levar, né? A partir dos exemplos do Rui, do Wellington e do Bernardo, eu queria começar apresentando o meu bilhete de identidade, né? Antes de começar a falar propriamente. E eu acho que pensar o lugar a partir do qual a gente fala, né, como disse o Oscar ontem, é fundamental para começar a conversa com o outro, né? Eu tenho a impressão que talvez o melhor jeito de conhecer alguém é vendo essa pessoa em ação no trabalho que ela faz, né? Não tanto falando sobre o trabalho que ela faz, mas mostrando o trabalho que ela faz, né? Então eu vou pedir licença a vocês para ler um texto curto que eu escrevi na última Meet, que foi para mim também um encontro muito feliz com um formato de textos mais curtos, porque os textos que eu escrevia antes eram tão grandes que eu jamais poderia ler aqui. Então agora eu tenho um texto curto que eu posso ler rapidamente. Eu passo então a leitura. É um texto que se chama A Segunda Vida, e que, como espero conversar com vocês depois, apresenta ou contém, ainda que implicitamente, alguns conceitos que têm orientado a minha prática como crítico, mas também a minha prática como dramaturgo. E eu me pergunto muito até que ponto essas duas práticas não são totalmente intercambiáveis, né? O texto chama A Segunda Vida. Alguns já devem ter lido, porque na Meet havia essa proposta muito interessante de você escrever o texto de um dia para o outro. Eu escrevi esse texto na estreia, e nas outras 2 apresentações da peça, esse texto era impresso e deixado para que os espectadores tivessem acesso a esse texto. Ou seja, é uma estratégia de fazer circularem as críticas ainda impressas, né? Uma estratégia diferente daquelas outras que foram abordadas aqui.
a segunda vida. Ele tinha 15, 16, 17 anos. Sentia que não pertencia à sua vida, como se tivesse errado de endereço. Em volta, todos dançavam muito, falavam muito, viviam em bando, se divertiam. Contavam sempre as mesmas histórias, do último porre, daquela viagem de ácido muito louca, dos melhores baseados, das primeiras transas, descritas com aquela falsa indiferença juvenil que queria se fazer passar por experiência. Tinham 15, 16, 17 anos e pareciam achar que aquela era a melhor época de suas vidas. Ele não. Não cabia em seu corpo, que transbordava de pelos imprevistos e espinhas dolorosas. Era um sofrimento para o qual ainda não havia encontrado nenhum nome. Um dia, numa festa, ficou inquieto quando uma amiga disse que estava angustiada. A palavra era bonita, angústia. Tinha o sabor de uma fruta exótica, de uma fruta que ele jurava nunca ter comido. Em algum momento, leu num desses livros que só se leem aos 15, 16, 17 anos, que a vida está em outro lugar, e acreditou. Afinal, a vida de verdade, tinha que estar em algum lugar. Ele tremia de medo pensando que não viveria o suficiente para conhecê-la. Muitas noites, com o próprio sexo nas mãos, rogava a Deus para não morrer virgem. Foi quando descobriu um programa de intercâmbio escolar que se mudou para a Holanda, atraído pela miragem da maconha liberada. Quem sabe dali não viriam outras libertações. Mas chegando lá, o sentimento de estrangeiridade radical só se agravou. Naquela época, Camus foi um vício. Aprendeu holandês lendo as legendas de uma novela americana, The Bold and the Beautiful. Aquela língua estranha, assim sem ele perceber, se gravou nele. Uma língua-mãe que se escolhe aprender, às vezes é mais pregnante que a língua e que a mãe que nos foram destinadas pelo acaso. Quando voltou do ano de intercâmbio, seu pai, tentando uma reaproximação, começou a levá-lo para os shows de jazz que frequentava compulsivamente. Aos 20, 21, 22 anos de idade, o garoto viu e ouviu músicos cujos nomes nunca conseguia lembrar, mas que seu pai sempre dizia que eram bons pra caralho. A sensação que tinha nesses shows era esquisita. As primeiras notas já o transportavam para muito longe dali. O fato de que os músicos pareciam tocar mais para si do que para os outros era um pretexto para ele divagar. Em geral, ficava pensando na vida que poderia ter sido ou na vida que ainda poderia ser, mas que muitas vezes se sentia culpado por não conseguir desfrutar devidamente daquele privilégio. Até achava os músicos tecnicamente bons, mas alguma coisa faltava àquele menino. Talvez um sentido mais apurado para a ausência de palavras. A liberdade de se entregar a um fluxo de sensações mais brutas, abstratas, resistentes a uma compreensão racional. Aos 30, 33, 35 anos, seu corpo continuava não vestindo bem, mas ele tinha uma vida que os outros consideravam boa, ou ao menos normal. Mulher, filho, um trabalho que lhe permitia viver sem grandes preocupações financeiras. Eram tantas as obrigações a cumprir que ele só raramente se lembrava de que a vida ainda não tinha lhe dado nem 1/10 do que ele esperava. Como quando era garoto, ele continuava com medo de morrer cedo demais. Pelo menos já não era mais virgem. Aos 40 anos, fez uma viagem para São Paulo para participar de um festival internacional de teatro. Algumas pessoas consideravam que ele era um crítico teatral, embora aquela roupa lhe caísse como um terno alugado numa loja de segunda mão. Foi ver num teatro moderno da cidade, colado na Cracolândia, uma peça de um diretor belga chamada An Old Monk. Como sabia que teria que escrever uma crítica em menos de 12 horas, se informou antes sobre Yossi de Pauw, o autor, diretor e performer do espetáculo. Descobriu que ele não chamava seu trabalho de uma peça de teatro, mas sim de um concerto teatral. Começado o espetáculo, entendeu por quê. Em cena, uma banda com piano, baixo elétrico e bateria atacou um jazz como aqueles que costumava ouvir ao lado do pai 20 anos antes. Lembrou do velho e pensou com um sorriso de canto de boca. Esses músicos são bons pra caralho. Na sequência, viu um senhor corpulento, careca e com uma barba branca comprida,
mistura de Chico Sá e Paulo César Pereio, entrar em cena dançando, se entregando ao fluxo da música. O ator dançou por longo tempo até ficar realmente cansado. O dispositivo era muito interessante, porque o cansaço era real e não simplesmente representado. Então, dialogando sempre com o ritmo da banda, que continuaria a tocar ao longo de todo o espetáculo, Yossi Depou começou a sua narrativa. A mágica do dispositivo, simples e direta, estava no fato de que, apesar de falar de experiências aparentemente autobiográficas, o performer usava a terceira pessoa, transformando a sua vida em uma ficção e realizando assim a quimera de uma vida transformada em obra de arte. Antes de compreender o fio condutor da narrativa, na qual Depou usava a dança como metáfora para falar das 3 grandes épocas de sua vida, a juventude, na qual ele tinha dançado sem nunca cansar e o tempo parecia infinito, a maturidade, quando as obrigações o tinham levado a parar de dançar, e a velhice em que se encontrava agora, quando, depois de buscar inutilmente pelo silêncio e a solidão características da vida de um monge, monk, ele havia finalmente, a despeito de todas as limitações físicas, recuperado o desejo de dançar e cantar como Thelonious Monk. Antes de compreender o fio condutor dessa narrativa, eu dizia, o garoto, agora vestido de crítico, foi atravessado por uma estranha sensação de pertencimento. Yossi Depou não apenas falava holandês, sua segunda língua materna que ele julgava ter esquecido, mas, sobretudo, ao atuar como uma espécie de repentista do cool jazz, transpunha o abismo que sempre o separara da música, a ausência de palavras. Yossi Depou celebrara diante de seus olhos o casamento entre o fluxo musical da vida e a narrativa necessária para transformar sensações brutas em sentidos inteligíveis. Eu saí então do teatro dançando, com a impressão de estar afinado com o ritmo da vida, feliz por não ser mais um estrangeiro nesse mundo. Como disse Depou, nada de demasiada paz, porque ainda há tempo para uma outra vida, se preciso for. Para outra vida e talvez até uma vida melhor, mesmo que a anterior já tenha sido boa. Uma segunda vida, não resta dúvida, fundamentalmente dependente da possibilidade de articular narrativamente os fragmentos dispersos de nossa experiência descontínua do tempo. O que, a meu ver, é não apenas a tarefa da arte, mas também da crítica. E qual seria mesmo a diferença entre uma e outra? É o fim do texto. E aí, PowerPoint, por favor. Bom, eu quis começar com esse texto porque eu acho que agora as considerações teóricas que eu vou fazer vão ter mais sentido, vão ser mais concretas. Escrever crítica também é um jeito de fugir da abstração da filosofia, né? O título dessa fala é isso, uma crítica, Zonde, Sarrazak e depois. E eu parto de um fragmento muito famoso, você passa para mim, do Adorno, que está no Ensaio como Forma. Eu vou ler, tá? O ensaio se aproxima de uma autonomia estética que pode ser facilmente acusada de ter sido tomada de empréstimo à arte, embora o ensaio se diferencie da arte, tanto por seu meio específico, os conceitos, quanto por sua pretensão à verdade desprovida de aparência estética. É isso que Lukács não percebeu quando, na carta a Léo Popper, que serve de introdução ao livro A Alma e as Formas, definiu o ensaio como uma forma de arte. No entanto, a máxima positivista, segundo a qual os escritos sobre a arte não devem jamais almejar um modo de apresentação artístico, ou seja, uma autonomia da forma, não é melhor do que a concepção de Lukács. Como seria possível falar do estético de modo não estético, sem qualquer proximidade com o objeto, e não sucumbir à vulgaridade intelectual e nem se desviar do próprio assunto?
Esse fragmento chama atenção para uma divergência assim, fundadora do pensamento sobre o ensaio no século XX, que é essa divergência entre o Adorno e o Lukács. E a questão é muito simples, né? O ensaio é ou não é uma forma de arte? Tendo em vista que, segundo a definição de ensaio do Max Bense, que é um camarada citado pelo próprio Adorno no Ensaio como Forma, o ensaio é a forma por excelência do espírito crítico, a pergunta, eu acho, pode ser reformulada nos seguintes termos. A crítica de arte pode ser considerada ela própria como uma forma de arte? Haveria uma diferença principal entre a fruição de uma obra de arte e a fruição de uma crítica? Ou falar da crítica de arte é necessariamente falar de uma arte da crítica? Em suma, o nome dessa mesa, né, o crítico como artista e como espectador, ele já não contém de alguma maneira uma tautologia. Todo crítico, por definição, não é sempre artista. E todo artista não é também sempre espectador, seja da tradição ou do contexto no qual está inserido. Em outras palavras, independentemente de a gente fazer teatro de outros modos, né, a gente faz teatro como dramaturgo, como diretor, como ator, como dramaturgista, etc., independentemente desses outros trabalhos que a gente faz, não seria importante a gente assumir a artisticidade do nosso trabalho como críticos? Né? Para Adorno, como vocês acabam de ver, não. Aparentemente, não. Afinal, a princípio, ele diz que os ensaios mobilizam um meio específico, os conceitos, e tem um objetivo específico, apresentar uma verdade desprovida de aparência estética que os diferencia das obras de arte elas mesmas. O curioso nessa passagem é que logo em seguida o próprio Adorno atenua a sua distinção entre obras de arte e ensaios, chamando atenção para o fato de que ambos são ou devem ser autônomos, e 2, não se deve cair no erro positivista de querer falar do estético de modo não estético. Então, o meu objetivo aqui nesse pouco tempo é pensar junto com vocês no que consistiria de modo mais concreto essa tarefa de falar do estético de modo estético. Né? Como falar do estético de modo estético? Que concepção de crítica e que ferramentas a gente pode mobilizar para, polemizando com Adorno e assumindo uma posição abertamente lucatiana, praticar uma crítica plenamente consciente de si próprio como forma de arte. Né? Claro que eu acho que há muitas críticas, muitas concepções de críticas, né? Eu estou falando aqui da minha experiência. Né? Você pode passar. Então, como conseguir falar do estético de modo estético? Aí eu trago um fragmento do Júlio Bressani, que é um grande inspirador. Né? Ele diz assim: criou-se uma associação entre literatura e cinema de uma maneira incompleta, insatisfatória como tradução. De certa maneira, a literatura foi para o cinema sem a literatura. Foi apenas como enredo, não é? O que se traduz num filme, normalmente, é o entrecho. Mas o estilo, essa é que é a dificuldade. O que você pode fazer nessa outra linguagem é sugerir um procedimento que remeta ao original. Esse é o desafio. Literatura e cinema, ou teatro e crítica, evocam um tema central, a tradução. Tradução em cinema faz-se com luz, movimento, angulação, montagem. Como é que se faz em crítica? Né? Descobrir a luz, o ritmo, o fio fino de uma tradição de clichês cinematográficos que, transformados, transvalorados, recriados, reinventados, podem, de alguma maneira, nos sugerir, nos remeter, nos dar uma ideia do formalismo do texto, do objeto, do espírito, do humor, do mau humor, do original. Né? A pergunta, como falar do estético de modo estético, pode se desdobrar numa outra. Como é que se faz a tradução de uma peça de teatro para a prosa da crítica? É claro que vocês podem objetar, mas será que se trata mesmo na crítica de um processo tradutório? Uma pergunta. Mesmo que não se trate de tradução, e eu acho que a gente poderia conversar sobre isso mais, mesmo que a gente não queira entrar em questões de teoria da tradução, porque a gente teria que esclarecer o que a gente está chamando de tradução,
essa é sempre a questão inicial que eu me coloco quando eu sento para escrever um texto. Muitos caminhos levam a Roma, mas hoje eu queria falar dessa estratégia que eu tenho adotado mais recentemente, a de tentar me apropriar de certos procedimentos dramatúrgicos da obra, a partir da qual eu estou escrevendo, e incorporá-los à própria constituição formal dos textos que eu escrevo. Talvez não sobre, mas a partir, mudando a preposição, né? Desse modo, eu creio, os textos vão caminhar sempre, né, os textos críticos caminham sempre sobre essa linha tênue entre a escuta do outro, no caso da obra, da sua reverberação, e a tradução da experiência que elas, as obras, provocam. A pergunta é, o que seria essa escuta do outro? Porque a obra também não pode se tornar mero pretexto para você pegar um tema qualquer e ir embora. Então, a gente tem que considerar, né, o que é, de fato, se abrir para a experiência da obra. Eu não acho que isso seja dado. Ontem, o Oscar falou aqui uma coisa que podia ser epígrafe de todas essas tentativas mais recentes que eu tenho feito, né, de incorporar ao corpo dos textos críticos certos princípios que eu extraio das próprias obras. Ele falou assim, quando a crítica melhor funciona é quando reinventa o seu lugar de fala. Né? E se essa reinvenção pudesse dar a partir da contaminação pela constituição formal dos espetáculos, tanto melhor. Porque aí, de certa forma, de fato, você está sendo transformado pelo espetáculo. Não é uma coisa subjetiva, aquele espetáculo mudou a minha maneira de ver. Quem for ler o teu texto vai ver como cada espetáculo opera transformando concretamente, não naquilo que você diz ou sente. Sempre a gente deve desconfiar, né? Mas daquilo que você faz. Né? Isso tudo que eu estou tentando fazer, e por isso é o subtítulo, né? Deve muito às pesquisas do Zonde, né? Do Peter Zonde e do Jean-Pierre Sarrazac. Do mesmo jeito que eles, eu gosto muito do exercício de fazer uma espécie de inventário dos procedimentos dramatúrgicos utilizados numa obra e que, mesmo tendo origens históricas muito distintas, continuam ferramentas fundamentais para pensar e fazer o teatro hoje. Essa é, a meu ver, uma das grandes contribuições da teoria do drama moderno do Zonde, né, que foi publicada em 54, lá atrás. Para além de sua perspectiva até certo ponto teleológica, segundo a qual o drama moderno seria marcado pela progressiva infiltração de elementos épicos na forma dramática pura, que ele chama lá de drama absoluto, até a superação, né, da forma dramática pura pelo drama épico brechtiano, o fato é que, né, mesmo que a gente deixe essa perspectiva teleológica de lado, o fato é que, ao descrever os procedimentos criados pelos dramaturgos da crise do drama, Ibsen, Chekhov, Maeterlinck e outros, né, Zonde mostra o quanto os erros desses autores, os seus desvios da forma dramática canônica, são a base do drama do futuro. Esses desvios, segundo a tese central do Zonde na teoria do drama moderno, tentariam superar a contradição entre o enunciado da forma e o enunciado do conteúdo, entre a forma dramática tradicional, que depende da possibilidade do diálogo e da ação, de verdadeiras relações intersubjetivas, sendo, portanto, tributária de uma visão burguesa do humano, e os novos conteúdos históricos que eram incompatíveis com os pressupostos da forma dramática tradicional, mas que mesmo assim os dramaturgos queriam exprimir em suas peças. Experiências históricas como as do isolamento, da cisão e da alienação do sujeito, da perda da fé na possibilidade do diálogo, da perda da fé da ação mudar o mundo. O interessante é que o Zonde não fala sociologicamente disso. Isso eu acho assim, o toque de gênio da obra dele. Mas aponta para pequenas inflexões formais nas obras desses dramaturgos que tornam visível isso tudo, sem ficar fazendo tratado de sociologia, que em geral é de Boutkin. Ele cita, por exemplo, o diálogo de surdos criado pelo Chekhov entre o Andrei e o Feraponte nas Três Irmãs, como se esse procedimento testemunhasse a impossibilidade do diálogo e anunciasse grande parte dos desdobramentos da história do teatro contemporâneo e também da história contemporânea, que, aliás, não se separam. Zonde, vale repetir, aponta para o procedimento, mas deixa a cargo dos seus leitores a construção de pontes entre essas estruturas dramatúrgicas que ele identifica e os movimentos sociais mais amplos embutidos nessa invenção. Como crítico, em vez de argumentar e pregar, ele se contenta em mostrar.
E eu gosto muito de pensar a crítica como uma mostração, muito mais do que como uma argumentação. O Sarrazak, eu estou terminando, o Sarrazak toma do Zonde a necessidade de inventariar os procedimentos dramatúrgicos para a inteligibilidade do teatro do nosso tempo, mas, claro, critica a sua visada teleológica. Assim, em vez de pensar como o drama épico superaria o drama absoluto, o Sarrazak analisa uma série de peças contemporâneas, né, ou seja, o Sarrazak, o Zonde para em 50, o Sarrazak vai até o Coltês, né? E fala de uma pulsão rapsódica, que levaria os autores por ele estudados a costurarem, do grego raptem, né, os procedimentos mais heterogêneos. Não cabe mais falar de procedimentos que seriam mais ou menos afinados com o espírito de uma época, e sim revelar de que modo cada obra, de formas sempre singulares, mobiliza o tesouro formal da história, não apenas do teatro, mas das artes em geral. Foi falado isso aqui hoje, né? A hibridização de que fala o Sarrazak diz respeito não apenas à mistura entre épico, lírico e dramático, mas também ao modo como o teatro de hoje incorpora outras linguagens artísticas, o cinema, performance, artes visuais, música, conferência, ensaio. Então, quando eu pensava em falar o depois de Zonde e Sarrazak, é porque me interessa seguir o exemplo deles, mas seguir o exemplo deles e propor uma análise das obras que seja antes formal ou procedimental do que propriamente temática, muito embora, evidentemente, seja impossível pensar esses dois polos como separáveis. Concretamente, então, nas críticas que eu venho escrevendo nos últimos tempos, assim, no último ano, tá? Isso é tipo, comecei ontem, semana passada. Eu tenho tentado não apenas descrever os procedimentos utilizados por certos diretores, ou dramaturgos da cena, a gente teve essa conversa aqui hoje mais cedo, claro, né? Ao contrário do Zonde e do Sarrazak, eu acho que não dá para fazer crítica senão de montagens específicas, né? Eles fazem isso com os textos. Mas eu tenho tentado sugerir esses procedimentos, então tenho o trabalho analítico de ter essa atenção para as mínimas inflexões formais da obra e aplicar ao próprio texto crítico esses procedimentos no sentido de sugerir, como diz o Bressani, né, certas relações com o texto original, incorporando-os aos meus próprios ensaios críticos, que assim tendem a ficar mais parecidos com contos do que propriamente com críticas no sentido tradicional. Por isso o título dessa fala, né? Quando termino um ensaio em forma de diálogo, como que eu publiquei no último número da Questão de Crítica, um panfleto político, como eu publiquei lá na MIT sobre o Apolônia, ou um fragmento autobiográfico, como esse que eu li, eu sempre fico com uma pergunta: é isso uma crítica? Então, aproveitando que tem tantos universitários aqui, eu termino com um pedido: me digam vocês, né? E aí vem a função difícil de controlar esse tempo. Depois dessa mesa tão bonita, nós temos uma meia horinha para perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Então, já tem algumas inscrições. Vamos para cá. Agora a gente vai fazer a crítica do seguinte. Alô? Meu nome é Bernardo. Eu gostei muito do painel este. Foi um dia largo, longe, largo em português, quer dizer outra coisa. Eu queria compartilhar um efeito autobiográfico ainda. Se você me permite, corto. No 17 anos antes, eu achei que eu era uma pessoa inculta e comecei um curso de literatura, aprender. Eu era químico somente e desejava aprender coisas. Fui um crítico, um curso com uma professora. Ela nos deu um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu li. Eu achei uma porqueria. Não compreendi nada. Eu fiquei enojado. Bravo, eu fiquei bravo. E fui à classe seguinte e falei com a professora. Disse: o que você me mandou ler? Disse: você espera. Começou a classe. A professora começou a classe.
vários dos alunos ficaram bravos como eu. Ela diz: vocês sabem que Ricardo Reis é um heterônimo de Fernando Pessoa? O quê? Ninguém sabia ninguém sabia o que era um heterônimo. Ela deu classe, explicou, leu Álvaro de Campos, vários poemas, apresentou outros livros, tabacaria. Então a gente foi, eu li outra vez o livro. E o livro era maravilhoso. Mas é que não sabe como quem não vê. As claves para a leitura do livro não estavam no livro, estavam na cultura da gente. Eu acho que o papel da crítica é um papel similar ao papel da docente, nesse caso. Eu posso agregar mais um significado. Você falou da flauta mágica, suas conotações maçônicas. Fernando Pessoa era Rosa Cruz. Ela era amigo de Aleister Crowley, um mago inglês. E na obra de Pessoa há escondidas muitas coisas da Rosa Cruz. Mas eu venguei da professora. Eu casei com ela. Eu queria compartilhar com isso porque você me lembrou a situação. Rui, você pode descansar o livro, eu gostei muitíssimo. Ainda Patrick, eu adorei a sua fala. Você me deixou pensando, eu ouvia a Mariana e seguia pensando o que Patrick disse. Tratava de ouvir a Mariana e não podia. O problema da tradução é um problema muito interessante, porque eu acho que não é fácil de dirimir, você precisaria debater um rato para encerrar o tema, mas brevemente, eu acho que não é um problema diretamente de dizer o mesmo que o espetáculo diz no outro idioma. A tradução pura, como Dilthey e seus teóricos da filosofia analítica diz, é dizer o mesmo num idioma diferente. E isso somente pode ser feito por um bilíngue natural, uma pessoa que tem duas línguas madres. Porque quem tem uma língua é uma língua aprendida, por força domina mais uma que a outra. Eu acho que não é exatamente o tema, mas tem muita relação com o tema da crítica teatral. Porque o problema da crítica não é dizer o mesmo que diz a obra, mas dizer algo da obra em outro idioma. Isso implica a decodificação da mensagem da obra e a tradução de uma parte dessa mensagem. Eu acho, agregar algo do crítico mesmo. Mas o tema da crítica com o problema da tradução é um problema que eu acho que é interessantíssimo. Eu agradeço, eu acho que eu não vou dormir hoje. Muito obrigado a vocês. Ok, vamos lá para o Duran. Gente, eu só vou pedir, a gente ainda tem alguns inscritos, tem o Duran, tem o Fábio, tem o Schenker, tem mais aqui, a gente está com um horário bem apertado, então vou pedir que se vocês puderem fazer perguntas objetivas, e para a gente conseguir atender o maior número de pessoas, é só por esse... Seria lindo se a gente pudesse ouvir relatos assim maiores, mas só para a gente poder atender o maior número de pessoas. Tá, meu nome é Antônio Duran, queria falar que a mesa foi muito interessante, adorei, assim, tá me fazendo pensar várias coisas. Uma delas, a partir da comunicação de vocês, essa ideia da crítica como criação, a crítica autobiográfica, essa ideia de incorporar os procedimentos estéticos na própria escrita da crítica, enfim, as várias maneiras de trazer essa criação do crítico na escrita. Eu só fiquei pensando assim eu ainda tenho uma questão para mim que é a do juízo, né? Básico assim, né? Saio da peça, gostou ou não gostou? Gostei ou não gostei. E assim, como nesse lugar dessa crítica criativa, se você gostou muito,
ou se você odiou, como é esse procedimento dessa crítica criativa, ela vai estar de algum modo também repercutindo o seu gosto, ou, em última instância, o seu juízo. É só uma curiosidade, assim, para... Patrick, gostaria? É só porque eu só queria retomar, então, já que o negócio do Bernardo me chamou a atenção, o problema da tradução. O texto que eu acho mais bonito sobre a tradução é um texto muito famoso do Walter Benjamin, né, que chama, em português, A Tarefa do Tradutor, né? Mas em alemão chama de Aufgabe des Übersetzers, né? E Aufgabe tem um duplo sentido, né? A tarefa também é a desistência. Então, o pressuposto fundamental do ato tradutório é a impossibilidade de restituir o mesmo. Então, diante dessa impossibilidade, essa distinção eu acho que cai, porque isso que você fala, que a crítica também não restitui o mesmo, a tradução também não restitui, né? Pelo menos segundo a visão do Walter Benjamin. E só para voltar também a esse ponto que é um ponto que tem aparecido com muita clareza nas suas intervenções, que eu acho que é um ponto muito importante de sublinhar, né? Eu acho que ninguém aqui é contra o estudo, né? Ninguém aqui é contra o aprendizado, ninguém aqui é contra o aprofundamento, a convivência com as obras. O problema é a posição política diante das obras, diante do aprendizado, diante do conhecimento. Então, voltando ao Walter Benjamin, ele diz no outro texto, o autor como produtor, né? Ele diz, um produtor que não produz outros produtores não produz nada. Então, na realidade, a desauratização do trabalho do artista, e por isso eu achei muito bonito o que Jorge fala das cigarras, que são formigas, é deixar claro que o que as pessoas chamam de criação, eu chamo de resolver alguns problemas pontuais, que você também pode confrontar e resolver com o instrumental que você tem. O que eu acho que é politicamente um pouco complicado é achar que você tem que dominar certos conteúdos da alta cultura para decifrar as obras, como se elas tivessem um sentido oculto. O que eu acho que é interessante é que você tem esse manancial de conhecimento, dessas coisas que você estudou, e a obra vai aparecer desse modo para você. Agora, esses outros têm também os conhecimentos deles e que vão fazer a obra aparecer de outros jeitos. E é muito complicado você hierarquizar. Dizer, se você não tem a chave, você não é capaz de ter a experiência da flauta mágica. Você vai ter outra experiência. Né? Mas esse é o ponto. Agora, só com relação ao negócio que o Duran falou, tentando ser o mais rápido possível. Né? Deixa eu só dizer uma coisa. Muito rapidamente, que eu escolhi... Eu tenho aqui... É que eu queria aquele Não, só para deixar claro que eu escolhi o exemplo da flauta mágica porque, precisamente, a informação é inútil. Ou mais ou menos, não é? A flauta mágica pode-se, exatamente por isso eu escolhi a flauta mágica. A gente pode curtir a flauta mágica, ou a Bela Tchau, ou a canção do Caetano Gil, sem saber nada mais, não é? Então, foi por isso que eu escolhi. Isso é importante. Sim. Com relação ao que você diz, né, quer dizer, é claro que a crítica vai repercutir a tua paixão, e nesse ponto eu me considero um romântico, né, da estirpe dos românticos alemães, que falam do princípio da não criticabilidade do que é ruim. Então tem um juízo implícito no ato crítico, de que aquilo que você critica está acima da crítica, é digno de crítica. Então eu acho que nesse sentido tem sempre um juízo embutido. Mas isso não é o fundamental no sentido de você dizer é bom ou é mal. É só o fato de que aquilo te move a escrever. Né? E também não há nenhum critério objetivo superior. Outras pessoas vão ser movidas a escrever sobre trabalhos sobre os quais eu não sou, outras pessoas são. Eu queria fazer um comentário para o Duran. Eu vou fazer um relato, eu estou fazendo muitos relatos hoje, nem parece que eu sou um carrapato de academia. Na verdade, eu estou falando de um jeito muito diferente. De uma vivência com o Patrick, com o pessoal da questão de crítica, um tempo atrás, numa das nossas reuniões, que a gente tinha feito uma peça e a gente conversa sobre gosto, evidentemente, você não passa 5 horas só, né? Sem falar que gostou ou não gostou de algum espetáculo. E a gente tinha visto um espetáculo que muita gente não tinha gostado do nosso grupo, mas alguém tinha gostado, e eu não lembro quem era. E essa pessoa deu um argumento e foi falando,
gosto e de repente alguém falou assim, nossa, tô gostando. Tô gostando, tô lembrando aqui, na minha memória é ótimo. Na hora, foi péssimo, foi uma experiência horrível. Agora, tô adorando. Cada vez que eu lembro, eu gosto mais de ter visto. Então, eu tô dizendo isso porque me parece um pouco que o gosto também não tá ali dado como alguma... Né? O gosto, no tempo, ele se transforma. Eu posso... não sei. Como a gente tem tempo para escrever, essa ideia do gosto, ela começa com, sei lá, às vezes eu começo achando a peça não está na minha escrita, está na minha escrita, mas não diretamente. Gostei muito e termino achando não. E às vezes é o contrário. Então, acho que o pensamento passa pelo gosto, o gosto vira outra coisa. E tudo bem também, o gosto vira outra coisa. Só isso. Pro Daniel Schenker. Patrick, o seu texto é uma segunda vida ou a segunda vida? A segunda vida. E o que você fala a partir dele, a possibilidade de incorporar nos textos que escreve a constituição formal da obra, ou a sua percepção da constituição formal da obra, enquanto você falava, eu lembrei muito do conceito de segundo original criado pela Serena Sodré, que consiste na defesa de que uma obra, no caso ela trabalhou com cinema, então foi o Trono Manchado de Sangue do Akira Kurosawa, pode adquirir vida independente em relação à obra da qual partiu, no caso Macbeth do Shakespeare. E aí eu pensei, a partir da sua fala, na possibilidade da crítica ser um segundo original em relação à encenação da qual partiu, né? Quer dizer, a crítica também adquirindo vida independente em relação à encenação da qual partiu. Agora, no caso, pegando esse exemplo do Trono Manchado de Sangue, você assiste ao Trono Manchado de Sangue e você reconhece Macbeth, por mais operações que tenham sido feitas em cima do filme. Isso não significa que o filme não seja uma obra original, uma obra independente, autônoma em relação a Macbeth. Tem um certo paradoxo aí. Agora, no que se refere à crítica, isso que eu quero perguntar, até que ponto você, na crítica, deve seguir remetendo à encenação, por mais que a crítica se torne uma obra autônoma em relação à encenação, e até que ponto a crítica pode se distanciar da encenação ou das encenações das quais partiu, a ponto delas ficarem num lugar distante, de ponto de partida para aquele texto que se transformou numa reflexão, enfim, né, em relação à qual as encenações agora estão distantes. Eu acho que você falou um pouco na sua fala de hoje de manhã, acho que tinha alguma coisa um pouco ligada a isso. Eu queria que você só retomasse um pouquinho. E isso é sempre um tema que é delicado, porque, por exemplo, eu li a minha crítica, a crítica do An Old Monk, e eu espero que ela possa funcionar como um texto autônomo, mas eu também sei que quem viu An Old Monk vai ter uma experiência diferente dessa crítica, né? Mais uma vez nesse sentido, né? Não é um pré-requisito, eu não vou fixar os conhecimentos prévios indispensáveis para a fruição, porque eu não acredito nisso. Mas, se você tem algum repertório semelhante ao repertório que eu utilizei na construção da crítica, eu acho que você vê outras camadas, não são melhores, você vê outras camadas, né? Então, a autonomia, ela é sempre, de alguma forma, relativa. Mas eu acho que isso vale para as obras ditas originais, não é? Macbeth é uma reelaboração de uma série de mitos e de lendas que hoje você talvez não conheça, mas que alguém vai conhecer e vai decifrar. E que, se conhecer e decifrar, vai enxergar novas camadas em Macbeth. O que eu acho que é interessante de pensar é que só faz sentido, né, de uma maneira pregnante e forte, separar crítica de criação se você acredita numa criação a partir do nada. E aí é uma questão teológica, não é mais uma questão epistemológica. Bom, parabéns à mesa. Tão bom conhecer essas novas formas de praticar a crítica
e que a crítica vira esse corpo meio disforme, que a gente pode até se questionar, será que isso é crítica? Eu quero fazer uma provocação, que é sobre a crítica jornalística. Eu confesso que eu tenho um guilty pleasure, que eu de vez em quando gosto de ler crítica jornalística, aquela bem que diz que gosta, não gosta. É divertido, né? É uma brincadeira, é legal. Mas o meu interesse é quase antropológico, assim, é como ver aqueles músicos do Titanic tocando enquanto o Titanic está afundando. Eles sabem que está acabando esse negócio, mas eles estão lá fazendo. E a gente ainda vê esse tipo de crítica em alguns jornais grandes hoje. Tem gente que segue fazendo isso. E minha provocação para vocês é o seguinte: vocês acham que essa crítica jornalística, que é bem o estereótipo do que a maioria das pessoas tem com relação à crítica, esse tipo de crítica ainda exerce alguma função vagamente útil, ou será que quanto antes ela desaparecer, melhor? Uma parte eu vou responder agora, a outra falamos lá fora. Tu, eu, o Schenker, mais uns quantos que escrevem ainda crítica jornalística. Estão aqui. Não, estou a brincar, como é claro. Eu acho... hoje em dia, para mim, escrever no jornal é pensar constantemente nessa questão. Constantemente. Inclusive, o diretor do jornal onde eu escrevo mudou agora e o Titanic realmente foi o iceberg, sabes? Mas eu acho que há uma força no papel muito grande. Eu acho que se pudéssemos continuar a escrever no papel, seria importante. E nos países onde isso ainda acontece, a voz do crítico tem relevância cultural. Significa que gera debate, gera comoção pública a partir das obras, tornando as obras mais significativas. Eu acho que em Portugal isso não acontece, acho que no Brasil isso não acontece. Acho que é o fim dos projetos burgueses de imprensa, porque, por exemplo, o Público, o jornal onde eu escrevo, é propriedade de um magnata, como o Estadão, onde o Décio de Almeida Prado escrevia, enfim, é da família. Esses projetos terminaram. Os projetos equivalentes são, parece-me, os centros culturais, os teatros nacionais, os festivais, que de algum modo são o lugar do projeto burguês ainda, mas mais emancipatório, creio, não sei bem. Mas que são eles que tentam ainda garantir. E são casos excepcionais, não é? Acho que o SESC é um exemplo bom de uma instituição que tem pessoas que zelam pela existência de vozes contraditórias. E é um oxigênio, não é? Mas eu não acho que deva ser inimigo. Eu acho até que às vezes, com a coisa dos blogs e tal, fica uma energia de vamos substituir, que é ilusória, eu sei. Porque a imprensa é muito divertido escrever no papel. Porque tem o número de caracteres, tem as discussões para entrar numa coisa, tem o habitual e a última hora, sempre. Pronto, mas vocês podem responder de outros termos. Por favor. Deixa só dizer uma coisa ainda em relação às coisas cifradas nos textos. Há uma coisa que nos jornais é muito divertido, que é quando tu escreves a crítica e pões um título ou uma palavra que é para aquela pessoa específica, para a tua namorada, não é? Que é uma coisa que é a prova de que as obras têm camadas, quanto mais não seja porque o autor põe uns segredos para só ele e outra pessoa saber. Não é? Isso, pronto, nesse sentido é preciso descodificar as obras, só nesse... Eu também leio essas críticas, eu queria confessar isso. Também acho Titanic, mas acho triste, na verdade, porque na década de 50 a gente tinha críticas de jornal excelentes, que continuavam, tinha assim, continua no próximo episódio, no final da crítica, eram críticas de uma semana falando da mesma peça, um dia só sobre cenário, um dia só sobre dramaturgia, um dia só sobre direção, e aí um dia era contextualizando aquela obra em outras peças. Então, assim, a crítica jornalística, acho que ela já fez muita diferença na formação do espectador no Brasil, já foi um projeto, tinha textos de
enfim, tinha textos sobre quem foi Brecht, quem era Shakespeare, né? Por que essa montagem? Por que isso é importante? Então, assim, eu acho que não tem um discurso de... Vou torcer para a crítica jornalística acabar. A gente está falando de um contexto presente da crítica jornalística. E quando eu penso na crítica jornalística, eu penso na crítica jornalística dentro de um jornal. Que eu pego um jornal, eu tenho um problema da capa, os classificados. E a crítica é um pedacinho, assim. Né? E eu não sou jornalista, mas eu acho que a gente não pode torcer pelo fim da imprensa, a gente tem que torcer para uma imprensa decente. E no Brasil a gente não tem. Então, não é o fim da crítica de jornal. Eu gostaria muito que o jornalismo renascesse ele inteiro. Não sei eu como fazer isso, porque eu não sou jornalista, mas a minha torcida é para que o jornal seja bom da capa até os classificados e que passe pela crítica de teatro, porque eu não quero achar que é o Titanic. Acho que a Culto faz isso um pouco, não é? Mantém o papel, não é? Oi. Eu quero levantar mais questões do que querer respostas, porque várias coisas me provocaram muito, então vou meio que fazer um paralelo e soltar uma no final, assim. De pensar como não considerar a obra por quem escreveu, mas sem o que foi escrito. E pensar, eu falo no lugar do espectador, pensar a partir do que foi visto e do que foi escrito e não sobre quem escreveu, porque hoje em dia a gente ainda vive muito isso, esse gênio que nunca é quebrado. E aí eu pensei numa coisa que você falou, Mari, desse lugar de pensar sempre numa coisa nova, que é o lugar onde a coisa escapa, né? Que não é nem aqui, é o ponto de fuga. Aí se o artista pensar sempre, está sempre em busca dessa outra coisa, eu fico pensando, será que o espectador é levado para cada vez mais longe desse lugar de contemplação do gênio? Como que a gente, que é artista, se distancia sempre de si para não cair numa forma e aí continuar comungando com essa coisa de gênio que é principalmente dada na forma? Nas coisas que eu penso, acho que esse lugar do nome, ele ocupa bem essa ideia de gênio. E tem um pouco a ver com isso que você diz, de falar de quem escreveu e não do que está escrito. E aí, quando eu digo que a gente estuda os críticos, é porque a gente estuda os sujeitos e não tanto o que está escrito. Eu não sei se eu não entendi essa fuga, se eu estou fugindo para um lugar de gênio, é isso? Exato. Ou de estar num lugar que as expectativas sobre o que eu faço não são mínimas e a minha liberdade para criar é muito maior em cima disso. E que diz tudo bem se eu não assinar as coisas, porque a minha ideia é o processo, porque como artista eu gosto de processo, eu gosto de criar, então não estou lidando em momento algum com a lógica do gênio. Eu acho que a lógica do nome do crítico, desse crítico figura de conhecimento, ela é uma correspondência do ator brilhante, do diretor gênio, do crítico dono da verdade, do aluno preferido do departamento. Então, sair esse ponto de fuga, eu acho que é exatamente isso que você falou. Acho que também é importante entender que essa promoção do artista à qualidade quase divina de gênio oculta o trabalho de produção, o trabalho social, e isso é uma visão amaterialista, sabes? Assim, como se suspendesse o trabalho das suas condições materiais. Do ponto de vista político, a função disso é muito perigosa, devo dizer, porque oculta as condições, a hierarquia, a desigualdade, etc., que possa existir ou não. Então, e também o próprio trabalho de diálogo com a obra também fica oprimido pelo peso do nome da obra. Numa mesa que se denomina o crítico entre artista e espectador,
eu gostaria de colocar um pouco uma frustração que me atravessa diante de algumas das colocações que foram feitas. A palavra que eu menos ouvi aqui nessa mesa foi teatro. Ou seja, as pessoas, vocês estão assistindo o quê? Vocês são espectadores do quê? Eu acho que essa é uma questão que nós deveríamos nos colocar de um modo um pouco mais claro, talvez um pouco mais incisivo, não é? Ou seja, nós estamos diante de quê? Qual é o nosso objeto? Todos vocês se colocaram de alguma maneira como espectadores e o modo como reagem enquanto espectadores, sensibilizados pelo espetáculo. O que é que o espetáculo lhes provoca? Todas as várias camadas de possibilidades, digamos assim, de leitura ou de relação que se estabelece, não é, com esse objeto. E eu diria, então, que aqui é possível dizer que o teatro é um grande imã capaz de atrair, não é, diferentes possibilidades, diferentes tipos de espectadores, enfim, diferentes abordagens, diferentes modos de inserção. Mas o que eu penso é que o que é que diferencia o crítico do artista e do espectador? Supondo que ele não é nem o artista e não é um simples espectador. Ele não é um espectador, entre aspas, normal. Ele não é um espectador convencional. Não é? Algo o diferencia enquanto espectador. Então, se qualquer pessoa pode ser atravessado por inúmeras camadas de recepção, digamos assim, não é? E pode se projetar na cena também num movimento de auto-reconhecimento, de alteridade, eu penso, então, qual é a diferença do crítico? Quer dizer, se isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, o que é que diferencia essa mesma relação quando ela é vivida por um crítico? Então, supondo que, então, este crítico, ele tem uma relação diferenciada. Não é? Quer dizer, ele é capaz de articular uma relação diferenciada com essa cena. E aí, então, eu fico pensando que talvez esse seja o lugar do crítico. Essa capacidade de articular uma relação diferenciada do chamado espectador comum, padrão. E essa é a razão pela qual ele vai se manifestar publicamente. Quer dizer, ele vai, enfim, estabelecer alguma forma de discurso e, finalmente, quer dizer, ele vai ter o seu lugar de fala, não é? Quer dizer, socialmente falando. Ele vai encontrar o seu lugar de fala a partir exatamente desse tipo de inserção que ele é capaz de estabelecer. Então, eu penso o seguinte, eu não quero me alongar, mas me frustra um pouco a falta de especificidade em relação à questão de qual é esse lugar de fala, entende? De uma precisão um pouco maior em relação a esse lugar de fala. Quando você, Patrick, fala em tradução, não me convence totalmente, porque eu acho que isso é ficar apenas no plano semiótico, entende? Está chamada a tradução de signos e as possibilidades de tradução de uma linguagem na outra, não é? Quando eu acho que a tarefa da crítica é o pensamento. O crítico tem que pensar sobre a cena, o crítico tem que pensar sobre o teatro. Se nós não pensarmos sobre o teatro, quem vai pensar? Não são os artistas. Os artistas produzem teatro, mas nem sempre eles pensam. Essa eu acho que é uma grande diferença que poderia ser melhor dimensionada, entende? Numa relação como essa. Então eu penso que aprender sobre crítica, e nesse sentido eu acho que é muito interessante a colocação, quer dizer, onde nós podemos aprender sobre crítica? Entre nós. Ou seja, entre os próprios críticos, não é? A cena, ela pode inspirar muita coisa. A cena nos inspira, sem dúvida, não é? Ela é o objeto. Mas é sobre ela que o pensamento tem que se voltar, ou deveria prioritariamente se voltar. Depois de passar dessa camada de leitura no nível da nossa subjetividade, que qualquer como espectador faz, não é? Pode passar, mas tem que haver um segundo momento.
esse momento no qual essa subjetividade encontra uma forma de discurso e, sobretudo, voltado para a cena. Vou aproveitar para emendar com a questão do Schenker sobre o Macbeth, porque o que eu acho que sobrevive no Kurosawa do Macbeth são as ações, muito simplificadamente, não é? O que me leva a pensar que aquilo que é traduzível de um texto para a cena e para outra cultura são os atos. O que eu acho também que é, eventualmente, aquilo que o Patrick faz, um ato. Então, mais do que um lugar de fala, eu acho que é importante que o crítico se coloque em ação. E, nesse sentido, eu acho que ele tem que rejeitar a subalternização que a cena tende a exercer sobre ele por causa de uma divisão de trabalho que me parece que hoje em dia, em alguns lugares, não faz sentido, certamente. Parece-me que em Portugal não faz sentido e no Brasil também não. Essa divisão de trabalho entre criador, crítico, da maneira como foi sendo desenhada, acho que ela está muito em crise. Mas, voltando ao assunto, a subalternização que a cena exerce sobre o crítico, que tem um lugar de fala dado, mas é uma fala subalterna, para fazer outra pescadela doida ali ao Toledo, mas claro, é uma brincadeira, não é? Ela tem que ser substituída por um ato do crítico, que significa que a relação entre a cena e o espectador fica mais horizontal. O que eu acho que distingue o crítico do espectador normal é realmente essa decisão de agir e de ocupar esse lugar, tomar essa iniciativa, que o faz no jornal, ou na net, mas a partir do momento que ele se predispõe a fazer isso, ao longo dos anos, isso vai gerando uma especialidade, claro. Mas o que o torna especialista não é a inspiração, não é o Divino Espírito Santo, é o trabalho. É isso que faz dele um crítico. Eu digo isto também porque é isso que me permite dizer de alguns que não são críticos. Então, mas o que eu acho que é importante é que o crítico, assim como o cidadão tem um voto que é igual ao do outro cidadão, o crítico tem que ter a possibilidade de agir soberanamente, sem se subalternizar à cena. E, assim, eu acho importante, numa conversa de críticos, a gente ter um lugar para o dissenso mesmo, porque na tua fala você repetiu 2 vezes, supondo que há uma diferença essencial entre o crítico, o artista e o espectador. Essa diferença é uma suposição que você faz, mas eu não compartilho dessa suposição. E nem por isso eu acho que o exemplo que eu dei aqui, que foi um ato, porque, de fato, e eu acho que eu deixei isso claro no texto, né? Eu não me sinto nem um pouco confortável com um uniforme de crítico, porque a cada vez que eu venho aqui e leio uma crítica, eu desconfio do meu lugar de fala. Ele não está garantido a priori. Ele depende a cada vez desse trabalho de ir lá e, assim, se expor, né? Mas então, eu concordo muito que é claro que o trabalho ao qual você se dedica é um dos fatores, mas eu realmente não acho que o crítico tenha, como você disse, uma posição diferenciada dada a priori. E aí eu acho que tem várias diferenças também de lugares sociais, né? Porque quando você fala, eu acho bonito isso, assim, que você fala, o teatro é o nosso objeto. Eu não sei se o teatro é o meu objeto nesse lugar como um objeto, né? Como a preservação, assim, o teatro como um lugar de trabalho, de experimentação, de tentar descolonizar o pensamento, mas há outros, né? Por isso, eu acho difícil ficar restrito a um objeto. Tem o cinema, tem a literatura, né? E finalmente, também, eu também acho difícil reivindicar só para os críticos a posição do pensamento na arte, né? Por exemplo, eu estou vendo logo atrás de você está o Otávio Camargo aí, que é o cara
que eu escrevi uma crítica sobre a Elida, que é um negócio espetacular, assim, maravilhoso que ele fez. Agora, a quantidade de pensamento que tem ali é um trabalho de muitos e muitos anos, ao qual eu nunca vou fazer justiça, a partir do meu pouco trabalho, né? E ele ocupa ali, no caso, o lugar de fala de artista. Mas aquela obra só surge de uma radicalidade crítica que tem a ver com muitos anos de trabalho. Então, eu acho muito difícil estabelecer essas demarcações e naturalizar essas demarcações. Eu acho que o que a gente está tentando fazer um pouco aqui é justamente borrar essas fronteiras. E eu acho que isso é para o bem do teatro. Mais alguém? Então, eu queria agradecer essa mesa, Daniel, Patrick, Mariana, Jorge, né, pelas intervenções, pelas falas, né, pela generosidade de compartilhar. Agradecer que eu não agradeci pelo convite, né, de Dani, de Lu, pela oportunidade da gente estar aqui todos juntos, convivendo e discutindo e aprendendo uns com os outros. Queria convidar para a mesa de amanhã, a gente encerra o evento amanhã. A mesa chama Transformações e Desafios da Crítica Contemporânea no Contexto da América Latina. É com o Dubate e com a Maria Esther. A gente vai começar aqui às 11 da manhã, então que estejam todos aqui. Tem uma festa. Dá tempo de descansar. Tem uma festa. Tem. Pronto, então já rolou que tem uma festa, vamos se inteirar de onde é a festa e continuar o convívio. Obrigada a todos, obrigada a vocês que passaram o dia aqui com a gente.